Atendimento de segunda a sexta-feira aqui na cidade de Paranaguá, em horário comercial. Muito bem. Senhor Pierre Andrade, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Tony Lagos. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. É isso. Aí agora. É a escuta do Bahia, é o hino do Bahia, música? Né? É o hino do Bahia. Quero ver. Do Bahia. Eu até canto um pedacinho, quer que eu cante? Quero ver. Não. Somos a voz do... Não sei se é do Vitória. Ué, você não é do... Ninguém nos vence em vibração. Fala vibração que me dá um outro... Me lembra de outra coisa aqui, filho. É? Fala em vibração. Fala em vibração. Seguinte. Pronto, tira isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos conservar os nossos empregos, 14 milhões de desempregados no Brasil. 14 milhões e 2 agora, né? É. Bom, vamos. Você torce para o Vitória. Esporte Clube Vitória. Esporte Clube Vitória. Não existe Vitória da Bahia, Esporte Clube Vitória. Empatou em 0x0 com o Avaí, na estreia. Vamos, já que foi você que narrou os gols. E diga-se de passagem, único 0x0 e que merecia perder. É mesmo? Merecia. Apesar de o Vitória teve 3 bolas na trave, mas não soube jogar, não soube impor o jogo, não teve um estilo de jogo, ficou só no toque de bola e cometeu um pênalti gravíssimo que o juiz não deu. Eu não entendi o porquê. Provavelmente estava... Será que a arbitragem de mais um campeonato vai começar confusa? Vamos ver então os gols da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O primeiro gol dessa edição do Brasileirão foi do Flamengo. Matheus Sávio cruzou e a bola morreu no fundo da rede de Vitor. Mas o Galo foi para cima e buscou o empate com esse belo gol de Elias. Flamengo 1, Atlético Mineiro também 1. No duelo dos campeões estaduais, foi o Paulista quem marcou o primeiro, com Jô. Só que a Chape foi para cima e o Wellington Paulista chutou para igualar. Corinthians 1, Chapecoense também 1. Logo aos 3 minutos, Léo cruzou e Henrique Dourado tocou para fazer o primeiro do tricolor carioca. O Santos empatou com Vitor Ferraz de cabeça. Ainda na primeira etapa, Henrique Dourado fez mais um. No segundo tempo, foi a vez de Sornosa estufar as redes de Vanderlei. O Santos tentou reagir com esse gol de Vladimir Hernandes, mas não deu tempo. Fluminense 3, Santos 2. Não demorou muito e aos 6 minutos o atual campeão brasileiro já estava estufando as redes com Jean. Aos 40 minutos, Alejandro Guerra ampliou. Na segunda etapa, o Verdão voltou com tudo e Borja fez mais um. No final do jogo, Borja, cobrando pênalti, deu números finais. Palmeiras 4, Vasco 0. Pela terceira vez no ano, Cruzeiro e São Paulo se enfrentaram. Melhor para a equipe mineira, que venceu com esse gol de Ábila. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Foi o Atlético quem saiu na frente com esse gol do Guilherme. O Bahia igualou com o Thiago de cabeça. Marcão tentou 2 vezes para botar o Atlético na frente novamente. Mas depois disso, só deu Bahia. Aos 39, Zé Rafael empatou. Aos 41, Regis virou para o tricolor da Boa Terra. Aos 43, Edgar Júnior chutou no canto para ampliar. E aos 46, tudo isso do primeiro tempo, Regis encobriu o Everton e fez o quarto do Bahia. 6 gols em apenas um tempo de jogo. Na segunda etapa, os jogadores perderam um pouco do fôlego e apenas Edson voltou a balançar as redes. Bahia 6. Isso mesmo, 6. Atlético Paranaense 2. Aos 39 do primeiro tempo, Lucas subiu mais que a marcação e fez o primeiro da Ponte. Aos 44 foi a vez de Nino Paraíba ampliar. Aos 27 do segundo tempo, Clayson converteu pênalti e fez mais um. No apagar dos refletores, Clayson voltou a balançar as redes e deu números finais à partida. Ponte Preta 4, Sport 0. Gatito e Fábio até que evitaram, mas nada puderam fazer quando Ramiro pegou em cheio e abriu o placar para o Grêmio. No segundo tempo, Ramiro chutou e contou com um desvio de Luan com a mão para fazer o segundo. Grêmio 2, Botafogo 0. Tá aí só um pitaquinho rápido. Coxa e Atlético Goianiense jogam hoje à noite. Hoje no Couto Pereira. E o Paraná Clube estreou contra o CRB, que diga-se de passagem, o CRB... ABC, perdão. É que tem tanta letra. Tem ABC, ASA, CRB, CSA. E é um timão forte, hein? Time jogando lá fora, estreia de treinador, empatou e me parece que já joga amanhã, né? Vai antecipar uma data aí, não sei qual o motivo. Não, o Paraná joga amanhã por causa de uma partida que foi adiada devido ao depoimento do Lula na capital do estado, né, em Curitiba. E aí ela tinha sido adiada e joga o Paraná
joga terça-feira contra o Paysandu, lá na Vila. E o Londrina também pela Série B estreou mal jogando em casa, perdeu de 3-0 para o Internacional. Algum placar ou alguns dessa primeira rodada chama a tua atenção? Para mim, o lado positivo, o número de gols. Foi uma rodada com muitos gols, né? Foi uma das maiores rodadas com gols, uma das rodadas com maiores médias de gols da história do Campeonato Brasileiro, né? E isso é ótimo, isso mostra que o futebol daqui tem deixado de ser tanto truncado, tão batido e tem sido um futebol mais vistoso. Isso é ótimo para todo mundo, para torcedor, para os times, para a televisão que ganha Ibope. Mas é claro que o placar que chamou mais a atenção, Tony Lagos, não tem como ser diferente, até porque nós estamos aqui, é o do Atlético Paranaense. Eu não acho. Eu não concordo. Me desculpe. Mas o Bahia, o Atlético Paranaense, ele até começou tentando cadenciar a partida, tentando não sofrer tanto, fazendo um futebol, praticando um futebol mais lento, eu diria, para poder não sofrer a pressão do tricolor lá da Bahia. Mas não conseguiu isso pelo jogo inteiro. Você vê que até no começo do jogo o Atlético fez o primeiro gol e depois voltou a ficar à frente no marcador. E Guilherme até que ajudou um pouquinho lá nos 15 primeiros minutos, nos 20 primeiros minutos, mas o problema do Atlético hoje é elenco. E jogando com o time reserva, então, aí o elenco cai ainda mais de qualidade. A zaga, a defesa do Atlético Paranaense hoje está entre uma das piores do futebol nacional, entre as duas divisões. Eu vou até... A titular e a reserva. A titular e a reserva. A reserva pior então, porque a titular, o Paulo André, já demonstra que não tem mais a capacidade de ser titular num time grande como é o Atlético Paranaense. E a reserva de ontem, então, pior ainda. O Atlético ele precisa, com urgência, contratar jogadores para o elenco, mas principalmente parar de improvisar. O Sid Clay não dá mais para ser improvisado na lateral. Paulo Autuori fica? Paulo Autuori está respirando por aparelhos. Eu acho que se ele conseguir classificar o time na Libertadores da América, até porque vai ser uma pedreira, enfrenta a Universidade Católica lá no Chile, talvez ele permaneça. Mas eu acho que se perder, e principalmente, a depender do resultado no próximo final de semana, aí não fica. Se perder, eu acho que talvez nem volte para Curitiba, né? É claro que aquelas equipes que tomaram goleada, inevitavelmente, são já alvos de brincadeiras e gozação. Uhum. O próprio Vasco da Gama, ontem, torcedores aí, muita gozação, inclusive em programas esportivos e tal, inevitável, né? Mas, enfim, chama atenção também, 4-0 já na estreia, outras goleadas acabaram acontecendo, mais uma, se não me engano, do Sport. Ponte Preta em cima do Sport, 4-0, mas o Sport jogou com 8 jogadores reservas, porque se poupou para a final da Copa do Nordeste, que pega o Bahia quarta-feira. A questão do Vasco, Milton Mendes falou uma coisa interessante ontem, quando acabou o jogo. Ele falou, você não tem que analisar só o resultado, você tem que analisar a forma como jogou. E aí piora ainda mais a situação, porque o 4-0 para o Palmeiras, talvez tenha ficado até barato. O Palmeiras foi muito superior ao Vasco, que não fez absolutamente nada em campo. Até teve um momento de tentar reverter a situação, tentar pressionar o Palmeiras na sua defesa, mas não conseguiu. E a qualidade técnica dos jogadores do Vasco é mendonhosa. É um elenco que você olha e você não consegue ver 3 jogadores que você diz assim, não, esse daqui poderia jogar no time, no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. Você não vê, você não enxerga. Não, e outra coisa que eu acho que tem que ser repensado, essa questão de prioridade de competição, porque tem que respeitar a camisa do time, a história, o torcedor. Qual é o torcedor que gosta de tomar 6 gols? O Vasco, por exemplo, com a história que o Vasco tem, já começar com 4, uma goleada de 4. Não, porque tem que poupar jogador, o Sport. Não, tem o torcedor por trás de tudo isso daí. Vamos ver como é que está a classificação? Bom, por saldo de gols, né, o Bahia, por saldo de gols, está o Bahia com 3, Palmeiras 3, Ponte Preta e Grêmio são os 4 primeiros colocados. Chapecoense acho que conseguiu um bom resultado jogando contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, placar de 1-1, saiu perdendo. Depois o Wellington Paulista acabou empatando esse jogo aí. Jogou mal o Corinthians, né? Jogou mal. Eu ia falar isso, Tony. Eu acho que mais do que a Chapecoense ter tido um bom resultado, foi o Corinthians ter tido um péssimo resultado. O Corinthians saiu na frente e durante o jogo inteiro só teve 2 finalizações no gol, sendo que uma foi o próprio gol. Então, assim, você tem 90 minutos e você não consegue sequer arriscar, mostra que o time do Corinthians está com problemas ofensivos.
Então, é preciso pensar isso aí também. O Carille tem isso de... O Corinthians é um time que leva poucos gols, mas também faz poucos gols. Então, se leva, se perde, se toma um gol logo no começo do jogo ou até mesmo no decorrer do jogo, fica difícil de tentar reverter a situação. Até porque na época do Tite, ele era o cara que treinava a defesa. Sim. Ele tem essa característica. Vocês têm a próxima rodada aí ou não? Não, próxima rodada. Essa é a segunda parte. Então, vamos lá. O Santos vai receber o Coxa sábado que vem. O Atlético de Goiás ou Goianiense, né? Senão, recebe o Flamengo, Chapecoense, Palmeiras, Vasco e Bahia. Atlético Mineiro recebe o Fluminense. Vamos lá? A outra página. Travou Eu lá. acho interessante esse jogo do Vasco com o Bahia, porque vai mostrar a pior defesa, porque não foi a que mais levou gols, mas tomou 4 gols sem conseguir fazer absolutamente nada, contra o até então melhor ataque, que é o do Bahia, né? Exatamente. Bom, complementando a rodada, Atlético Paranaense vai receber o Grêmio, o Vitória pega o Corinthians, Botafogo e Ponte, Sport e Cruzeiro, São Paulo e Avaí, e eu não sei também até quando, para nós encerrarmos aqui, até quando que o técnico de São Paulo, Rogério Ceni, vai suportar. Ele só não caiu ainda porque ele é o Rogério Ceni. Exatamente. É uma história muito forte com o São Paulo, mas qualquer outro técnico já teria sido mandado embora. Até pelas teimosias dele, Tony Lagos. O Rogério Ceni, ele foi um excelente jogador, uma excelente pessoa também. Quem conhece pessoalmente fala muito bem. E quem não conhece pessoalmente, conhece pela imprensa, sabe que ele sempre foi muito educado e muito gentil. Mas ele é muito teimoso. E essa escolha dele de montar o elenco, de montar o time titular do São Paulo, manter o Lucão, não colocar o João Pedro para jogar, tem feito algumas coisas, tem tornado o São Paulo um time tão apático, tão lento em campo, que você olha e você diz, esse não é o São Paulo histórico, esse não é o São Paulo time grande. Pode ter certeza que eu acho que o cartucho dele está chegando ao final, hein? Tá. A torcida já... E eu acredito que talvez seja até esse jogo contra o Avaí. Se perder, já era Rogério Ceni. Queria mandar um abraço para Dona Odete. Dona Odete? Quem manhã? é Dona Odete? Dona Odete é manhã, minha mãe, né? Eu não chamo de manhã, mas todo baiano chama de manhã. Eu chamo de mãe, eu não sei porque eu cresci assim. Mas a Bahia inteira chama de manhã. Feliz Dia das Mães, mãe atrasado, mas é claro que a gente pôde passar o domingo juntos, né? E a gente comemorou esse dia muito especial aí. Ah, legal, foi um prazer. Só para Dona Odete, abracinho? Só para Dona Odete, então, é a única mãe que eu tenho. Até a próxima rodada do campeonato, Até, então. Tony Lagos. Um abraço para você aí, Até viu? mais, um abraço. Nem a pau, eles estão o quê? Você pediu hino do Bahia para ir para o intervalo comentar? Não quero. Não quero, hein? Eu sou contra, nós já voltamos, eu sou contra, hein? Tô fora. Bahia, Bahia, Bahia.